pertence à rede de bibliotecas escolares e a sua área de atuação tem a ver com os concelhos de Vila Nova de Famalicão, Concelho da Trofa, Concelho de Santo Tirso, Concelho de Passos de Ferreira e Concelho de Penafiel, está certo? Não me escapou nenhum? Por isso já estão a ver que é uma área de atuação bastante abrangente. E trouxemos aqui, convidamos o António Pires, a quem agradecemos muito ter aceitado o nosso convite, porque nos pareceu também muito importante trazer para aqui o papel estratégico que as bibliotecas escolares podem e devem assumir no processo educativo, reforçando precisamente a sua importância, o seu papel nas estratégias de ensino e de aprendizagem. Por isso, naquela lógica aglutinadora, naquela lógica integradora de que nós falávamos hoje de manhã, nós achamos que efetivamente as bibliotecas não devem funcionar como ilhas isoladas nas nossas escolas, mas devem exatamente esforçar-se por estabelecer essas pontes, essas ligações entre os projetos, promovendo aprendizagens interdisciplinares, e por isso é exatamente sobre esse papel aglutinador, estratégico e central que as bibliotecas podem e devem assumir nas nossas escolas. E também o papel das bibliotecas na recuperação das aprendizagens com o digital, que é exatamente o tema da comunicação do nosso próximo convidado, que vamos agora ouvir o António Pires, a quem agradecemos também mais uma vez a presença, está bem? Boa tarde. Permitam-me que comece por agradecer ao diretor do Centro de Formação a oportunidade para falar das bibliotecas. Era só um bocadinho que isto Está a afinar. é que o microfone roubou o sinal. Vai agora. Outra vez. Boa tarde então, agora já está a funcionar. Estava eu a dizer então, permitam-me que comece por agradecer ao diretor do Centro de Formação a oportunidade para falar das bibliotecas escolares e sobretudo a presença digital das mesmas, que acaba por ser um complemento da biblioteca física. Mas como estamos a ver, o tema é o contributo da biblioteca escolar na recuperação das aprendizagens com o digital. Primeiro, uma breve introdução, um pouco também daquilo que a RBE preconiza para as bibliotecas escolares. Portanto, as bibliotecas serão cada vez mais serviços inovadores e inclusivos nas escolas e fora delas, cuja gestão estratégica equilibrará a flexibilização de espaços físicos com a criação de ambientes virtuais de aprendizagem, a organização de coleções, de documentos em formato físico, com a curadoria de recursos digitais, um serviço de referência presencial, com um apoio à distância, reconfigurando assim a concepção de biblioteca, transformando estas estruturas físicas em bibliotecas híbridas, também virtuais, centros de apoio à formação de alunos e ao exercício da atividade pedagógica dos professores. As bibliotecas são também sítios de colaboração e diálogo, de curiosidade e descoberta, de pensamento e reflexão, de projeto e iniciativa. As bibliotecas escolares ajudarão todos e cada um a desenvolver as suas capacidades e talentos, na compreensão e no respeito pela memória coletiva e pelos direitos humanos. Espero que as vossas bibliotecas já estejam aqui, neste patamar que aqui está enunciado. Depois também, qual é a visão? É que as bibliotecas escolares excelentes acolhem, apoiam, colaboram, desafiam, transformam e empoderam. Missão da biblioteca escolar. O programa RBE cria condições para que todas as comunidades educativas tenham excelentes bibliotecas escolares que respondam de forma eficaz e inovadora aos desafios colocados à educação e à escola, garantindo a todos e com todos ambientes de informação e conhecimento conducentes ao desenvolvimento dos saberes e competências indispensáveis numa sociedade cada vez mais dinâmica, imprevisível, digital e global. Partilho convosco este filme, espero que passe aqui direitinho. Vamos lá ver. Aqui não é secundário, tenho que ir diretamente ao YouTube. É?
estava ali, depois estava aqui nesta fila de computadores. Depois volto. O filme, por acaso, é interessante. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Vamos só ver se isto já está. Ora bem, espero que o filme tenha mexido um bocadinho com a plateia, não é? Se quiserem podem vê-lo no YouTube, naturalmente, mas de facto a mudança e a transformação são palavras-chave
E a questão fundamental é que a mudança é extremamente rápida, nós não conseguimos de facto acompanhá-la facilmente. Bom, então avancemos agora para casos práticos. Eu vou procurar sempre que possível localizar esta biblioteca digital, que já vamos definir a seguir, essencialmente nos dois agrupamentos em que trabalho, digamos assim, na Trofa. E portanto vou falar muito de exemplos práticos daquilo que está a ser feito para que as bibliotecas sejam cada vez mais, ou tenham cada vez mais uma presença digital. Assim, primeiro convém esclarecer aqui o conceito de biblioteca digital. Hoje, por exemplo, não sei se viram, mas no site do Plano Nacional de Leitura foi publicada uma notícia e estava prevista já na recuperação das aprendizagens, que o Governo vai publicar uma biblioteca digital. Biblioteca digital entendida aí como, digamos, um repositório de livros digitais, de e-books, isso está previsto e em breve isso vai acontecer. Mas, quando falamos aqui em biblioteca digital, não estamos aí, estamos a falar por exemplo, cada biblioteca escolar, digamos assim, de cada um destes agrupamentos, tem a sua biblioteca digital, que basicamente consiste num blog ou numa página da biblioteca, que depois tem hiperligações para outras páginas com outros recursos que nós vamos ver a seguir. E esse repositório desses recursos é exatamente aquilo que os nossos utilizadores, sejam professores, sejam alunos, precisam. E todos esses recursos, no fundo, estão a um clique. Ou seja, estão onde nós estamos, em qualquer lado. Ou seja, nós podemos aceder a esses recursos facilmente. Portanto, no fundo aqui, o trabalho da biblioteca escolar é criar sítios onde os seus utilizadores, os seus alunos, como disse há bocadinho, podem ir buscar esses recursos. Então, o conceito aqui de biblioteca digital é esse. A biblioteca tem o seu blog e estamos a falar de uma biblioteca sempre única no agrupamento. Apesar do agrupamento ter, por exemplo, 5 bibliotecas ou 6 bibliotecas físicas, a verdade é que só tem uma biblioteca digital. E é aí que se concentram todos os seus recursos, sejam bibliotecas mais ligadas ao primeiro ciclo, ao segundo ciclo, ao terceiro ciclo ou ao ensino secundário. Assim, a biblioteca digital será esse blog ou essa página principal, que será a porta de entrada para a biblioteca digital, e como nós vamos ver a seguir, há depois hiperligações para outros recursos que podem ser organizados para disciplinas, mas também podem ter outra organização que vamos ver a seguir. Portanto, biblioteca digital entendida neste conceito que eu estou a explicar e não naquele conceito de repositório de e-books. Portanto, para começar, cada um dos agrupamentos, cada uma das bibliotecas do agrupamento criou a sua própria biblioteca digital. Espero que a internet seja rápida para vos mostrar rapidamente. Por exemplo, aqui este blog é no fundo a biblioteca digital. Não está a projetar. Ok. Então vai acontecer sempre isto? Ui. Eu tinha aqui super hiperligações. Estamos feitos. Não, então eu passo a não utilizar a não entrar. Ui, depois como tem várias, eu posso fazer o seguinte, abrir as bibliotecas à parte e depois entro logo diretamente. Só que as hiperligações estão diferentes. Sim. Estão sempre as hiperligações em cada imagem. Não, eu vou passar para a frente, ok. Mas ainda não entramos em nenhuma das bibliotecas. E eventualmente eu vou entrar no Google nas diferentes bibliotecas, sempre que precisarem eu vou entrar lá. É mais prático. E se eu utilizar esta apresentação não é melhor? Porque esta em relação à outra, esta é capaz de... Bem, mas não for mesmo, ok. Vou tentar fazer de outra maneira. Tá? Já está projetado, assim.
mostrar as coisas que estão feitas. Ok, vamos então continuar. É assim, a minha perspectiva era outra, procurar sempre que falasse de alguma ação, de alguma atividade, de algum recurso, poder naturalmente partilhá-lo. Só que eu já percebi que desta forma não é possível. Portanto, eu vou procurar, numa primeira fase, apresentar quase tudo e depois vou procurar entrar em cada uma das bibliotecas a partir do Google e aí eu já posso depois mostrar isso. É uma forma de resolver o problema, não é? Mas, de facto, assim não vai responder àquilo que eu queria apresentar, mas não há nenhum problema. Portanto, estava eu a dizer então que em cada um dos agrupamentos, como sabem a Trofa só tem 2 agrupamentos, foi criada então uma biblioteca digital em cada um dos agrupamentos. A biblioteca digital funciona como um repositório de informação das bibliotecas de cada agrupamento. A biblioteca disponibiliza os recursos aos utilizadores de cada agrupamento e os recursos estão a um clique e estão, como eu disse há bocado, onde o utilizador está. A biblioteca é uma estrutura inovadora. Encontra soluções criativas, ideias novas e novas formas de fazer. É uma estrutura que se adapta, cria novos produtos e serviços. É gerida naturalmente por professores bibliotecários, por bons líderes, integra qualquer estratégia de mudança, melhoria da escola. Curiosamente, hoje, nós ouvimos falar muito pouco da biblioteca escolar. Falou-se aqui do PAD, por exemplo, falou-se também do projeto, por acaso ouvi uma vez falar da biblioteca. Isto também, claro que eu sou um defensor da causa e deixou-me um bocadinho preocupado, ou seja, não vi aqui a biblioteca como, digamos, uma espécie de motor, como um centro de recursos, como a possibilidade de os professores, naturalmente, rapidamente encontrarem, por exemplo, um recurso que procuram. Claro que é preciso que eles estejam lá organizados, mas pronto, vamos à frente. Depois, então, eu vou partilhar convosco esses 2 blogs mais à frente. Então, a biblioteca disponibiliza, por exemplo, audiolivros. Depois vou ter que entrar nisto tudo mais à frente para explicar cada coisa. É mais fácil, porque senão assim temos que estar sempre preparado, não é? Audiolivros, ou seja, disponibiliza audiolivros organizados por níveis de ensino. Audiolivros para o pré-escolar, audiolivros para o primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e ensino secundário. Lá está, aí o utilizador, o professor ou o aluno podem rapidamente aceder a esses audiobooks que estão lá organizados. Os alunos, por exemplo, criam e partilham podcast. Portanto, são eles já que criam e depois partilham também, claro, tudo o que eu estou a dizer está é acessível a partir do blog que vamos falar assim, que vos vou projetar a seguir. A biblioteca disponibiliza livros digitais, ou então e-books, como queiram, também organizados por níveis de ensino. Livros digitais para o primeiro ciclo, para o pré-escolar, para o segundo ciclo, terceiro ciclo e ensino secundário. Depois, foi criado um catálogo coletivo. Ora, esse catálogo coletivo da Trofa, das bibliotecas da Trofa, inclui o registro das bibliotecas escolares e da Casa da Cultura de Trofa, que está a um clique, ou seja, qualquer utilizador pode saber se aquele livro, por um lado, existe, aquele documento existe, e onde está, em que biblioteca está situado. Portanto, isto é uma mais-valia, naturalmente, para essa pesquisa rápida. Eu estou em casa, quer dizer, se eu vou à biblioteca física, tenho que perguntar ao professor bibliotecário, eu tenho que pesquisar. Não, aqui eu posso fazer a pesquisa em qualquer sítio, esteja onde estiver. Por isso mesmo permite o acesso a todos os documentos existentes nas bibliotecas do Conselho. Então, eu estou a falar aqui muito na Trofa, mas esta prática é muito comum nas bibliotecas, noutros concelhos, não é? Eu não conheço a realidade da Maia, por isso eu não estou a falar da Maia, estou a falar daquilo que conheço, mas também sei que a grande maioria dos concelhos também já trabalha assim. Depois foi criado também no blog um formulário de contacto. Isto quer dizer que qualquer utilizador pode rapidamente, seja a hora que for, contactar a biblioteca, não é? Cada biblioteca digital criou um formulário de contacto que permite rapidamente o utilizador enviar uma mensagem para a biblioteca escolar e faça, por exemplo, um comentário, uma sugestão, ou até agenda uma reunião com a equipa da biblioteca escolar, de forma a resolver alguma situação. Esta é naturalmente uma forma prática e rápida de resolver algum problema que, entretanto, surja.
a biblioteca escolar é crucial para o desenvolvimento do saber. Disponibiliza recursos adequados e atuais em diferentes formatos, promovendo a leitura multimodal, atualiza equipamento tecnológico que permite formas de trabalho diferentes, usa a tecnologia para promover atividades que aproximam a escola do mundo exterior, promove atividades de lazer que contribuem para a aprendizagem não formal. Algumas ações aqui, por exemplo. Também a biblioteca escolar já tem, digamos, visitas virtuais a museus, mosteiros, palácios, parques naturais, bibliotecas, ou seja, facilmente pode organizar com os seus utilizadores uma visita virtual a estes espaços. A biblioteca escolar promove processos de ensino e aprendizagem com recurso a metodologias ativas. O professor bibliotecário trabalha em colaboração com os outros docentes, promovendo situações de aprendizagem em que o aluno desempenha um papel ativo. A tecnologia é utilizada para otimizar o ensino e a aprendizagem em tempo real e à distância. Os alunos colaboram, experimentam e criam, recorrendo a recursos disponibilizados pela biblioteca escolar. Um exemplo muito concreto, na escola de Paranho, a biblioteca escolar de Paranho, foi apoiada por um projeto da RBE em 2020-2021, que se chamava Biblioteca Digital, que lhe permite naturalmente comprar o kit de Legos Web 2.0, que permite construir para resolver questões do dia-a-dia, associados ao estudo do meio e ao mesmo tempo uma iniciação ao pensamento computacional. Portanto, estão a ver aqui um caso prático, não é? Uma biblioteca apresentou o projeto da RBE, foi financiado esse projeto e agora está em desenvolvimento. Claro que este foi o primeiro ano, vamos agora avançar para o segundo ano. Mas todas estas imagens que estão aqui são hiperligadas. Eu, se pudesse, fazíamos toda essa visita, mas infelizmente posso depois tentar fazer isso no blog, está bem? Mas se depois, se quiserem com a apresentação, ela fica aqui disponível no Centro de Informação. Se quiserem, utilizando esta apresentação, podem rapidamente, todas as imagens têm hiperligações, por exemplo, neste caso, tem hiperligação para o projeto. Em concreto, se quiserem, por exemplo, conhecer o projeto mais detalhadamente, e, portanto, todas estas imagens são hiperligadas, como eu disse há bocadinho. Depois, a biblioteca escolar é uma estrutura flexível, planifica, operacionaliza e avalia situações de aprendizagem em espaços multifuncionais. Disponibiliza equipamentos móveis para apoio ao currículo. Agora, como já há bocado aqui se falou, os alunos, os professores, todos têm um computador, mas reparem, aqui há 4 anos ou 5 anos, eventualmente a biblioteca era o único sítio que disponibilizava, por exemplo, tablets para a dinamização de atividades na biblioteca ou fora da biblioteca. Agora isto está um bocadinho diferente, naturalmente. Articula com professores de diferentes áreas curriculares. Portanto, esse também é o seu papel. Articula com professores de diferentes áreas curriculares, por exemplo, português, francês e inglês. Aqui estava uma hiperligação exatamente para um concurso de leitura que era organizado nestas 3 disciplinas, ou com estas 3 disciplinas, o português, o francês e o inglês. Portanto, depois, se quiserem, é só clicar. Também a Pordata Kids também tem um conjunto, digamos, um sítio de recursos também, fichas de trabalho para articulação curricular com o estudo do meio, com a história, a geografia, de Portugal e matemática do primeiro e segundo ciclos. Reparem que a função essencial da biblioteca é selecionar recursos e, a seguir, disponibilizá-los aos seus utilizadores. Este é o seu papel, selecionar aqueles recursos de facto que interessam, por exemplo, ao grupo de português ou ao grupo de outro grupo disciplinar qualquer. Portanto, é essa a função. Seleciona e, naturalmente, disponibiliza. Depois, o utilizador só tem que ir à biblioteca digital e procurar esse recurso e, naturalmente, lá está. Claro que, para que isto aconteça, naturalmente, é importante que os professores conheçam o que existe na biblioteca digital. Esse é o primeiro passo. Isto também passa por um trabalho da biblioteca escolar, que é, de certa forma, fazer a formação de utilizadores. Mas a formação de utilizadores não se destina só para alunos, também deveria ser feita para professores. Imaginem que quando há um concurso nacional de professores, há um conjunto de professores que chega de novo à escola.
E esse conjunto de professores não sabe, não conhece, por exemplo, os recursos que a biblioteca tem. Claro, eu estou a falar só da biblioteca digital. Não nos podemos esquecer que a biblioteca física continua lá e continua com os seus recursos. Mas aqui o papel era falar do digital. E, portanto, eu não falo muito da física. Portanto, o que eu estava a dizer é que, de facto, essa formação de utilizadores, isto é, mostrar aos professores, muitas vezes, que desconhecem o banco de recursos que as bibliotecas escolares disponibilizam de uma forma tão fácil, a um clique, é um passo muito importante. Claro que também para os alunos. Por exemplo, um exemplo muito prático. Muitas vezes os professores, seja de que disciplina for, pedem ao aluno que faça um trabalho escolar. Qual é o grande dilema do aluno? Ele não sabe como fazer um trabalho escolar. Mas se no blog da biblioteca, na biblioteca digital, tiver lá um guião como se faz um trabalho escolar, com todos os passos, naturalmente, que são necessários, mas para isto é preciso que o professor saiba que isso existe para dizer ao aluno, olha, tu vai à biblioteca digital e tu vais encontrar um guião que te ensina passo a passo como se faz um trabalho escolar, com a introdução, com todos aqueles, digamos, pontos que são essenciais. E, portanto, naturalmente, primeiro é preciso informar, para que depois as pessoas saibam o que existe na biblioteca digital. Avançando um bocadinho mais, a biblioteca escolar faz curadoria de recursos, era no fundo o que eu estava a dizer há bocado. O papel dela é exatamente selecionar, disponibilizar a seguir esses recursos. Seleciona, avalia e disponibiliza recursos educativos abertos aos utilizadores. Organiza e disponibiliza recursos digitais de produção da própria escola. Também é muito importante, naturalmente, que muitas vezes se guardem na biblioteca digital. Olha, um exemplo muito concreto. E há bibliotecas que fazem isto com muito sucesso. Há muitas escolas que têm o seu jornal escolar. E o jornal escolar, que é distribuído em papel, mas também naturalmente existe em suporte digital, é distribuído em papel e passado 15 dias desapareceu. Se eu quiser 2 anos depois saber onde é que está esse jornal escolar, eu não encontro. Mas se a biblioteca escolar tiver esse cuidado de guardar, por exemplo, esses jornais escolares em formato digital, eu posso mais tarde, e sempre que quiser, ir exatamente visitar esse jornal escolar. E pensem só nisto. O jornal escolar tem muitos artigos escritos pelos alunos, naturalmente. Eu penso que, passado 20 anos, algum aluno pode recordar um artigo que escreveu para o jornal escolar de uma forma, digamos, gratificante. Dizer, olha, quando tinha 16 anos, 14 anos, escrevi este artigo para o jornal escolar e pode recuperá-lo. Esse é outro ponto importante da biblioteca escolar, é a recuperação da informação. Ou seja, eu tenho que... A biblioteca escolar, eu não. A biblioteca escolar tem que disponibilizar a informação de forma a que ela seja rapidamente recuperada. Ou seja, eu coloco, por exemplo, um documento na biblioteca digital e eu posso fazer download desse documento quando eu quiser, por exemplo. Mas para isso eu tenho que utilizar, de facto, ferramentas que me permitam essa recuperação da informação, que é muito importante também para uma biblioteca escolar. Depois, a biblioteca escolar disponibiliza recursos. Eu aqui, naturalmente, ia partilhar convosco exatamente uma página que foi criada, como eu disse há bocado, a biblioteca digital não é só o blog, é depois todas, digamos, todas as plataformas, todas as páginas que a biblioteca escolar vai gerir, vai coordenar. E eu ia naturalmente partilhar convosco esta página que está associada à biblioteca digital do agrupamento das escolas da Trofa, onde exatamente tem um conjunto de recursos que os professores, os utilizadores, professores e alunos podem recorrer. Mas já lá vamos, quando chegarmos então à visita à biblioteca digital de cada uma delas. A biblioteca escolar presta um serviço de referência, apoia os utilizadores presencialmente e à distância, recorrendo a novas formas de comunicação. Falei-vos há bocado do formulário de contacto, por exemplo. Disponibiliza um serviço de apoio 24 horas, 7 dias, criando oportunidades de aprendizagem autónoma e ou em contexto letivo. Disponibiliza um catálogo bibliográfico em linha, que já falamos também há bocadinho, e a biblioteca escolar promove formação. O professor bibliotecário e a equipa proporcionam oportunidades de formação formal e ou informal, presencialmente e ou em linha, dirigidas ao pessoal docente e não docente. Reparem que o papel do professor bibliotecário aqui pode ser formal ou informal. Claro que pode agendar, programar algumas ações de formação
informais de curta duração. Imaginem, hoje a biblioteca escolar vai falar sobre o CAUT, ou seja, vai ensinar aos professores, naturalmente, que queiram aprender a fazer um CAUT. Ou um quizzes, ou um Padlet, seja lá o que for, qualquer uma delas. Portanto, este também é o papel da biblioteca escolar, porque muitas vezes o grande problema, claro que agora com a capacitação digital, isso pode estar um bocadinho ultrapassado, não é? Porque também aí trabalham algumas ferramentas digitais que são naturalmente da necessidade ou são necessárias para os professores. A Biblioteca Escolar trabalha a literacia digital e dos média, desenvolve projetos em parceria com outros docentes, através dos quais os alunos são implicados em aprendizagem na área da literacia digital e dos média, contribui para o desenvolvimento da criatividade, do pensamento crítico, do trabalho em equipa e da comunicação. Por exemplo, há bocado falávamos sobre o jornal escolar, por exemplo, esta escola, a escola do Agrupamento de Escolas da Trofa, publica trimestralmente o boletim informativo. Portanto, também em formato digital, que publica também no blog, na biblioteca digital da escola, que também pode ser recuperado sempre que quisermos. Basta, naturalmente, entrarmos no assunto do boletim informativo e temos todos os boletins informativos que foram publicados. A Biblioteca Escolar implementa práticas de avaliação, monitoriza e avalia os serviços prestados, colabora na avaliação dos alunos em situações de co-ensino, comunica os dados da avaliação servindo-se de tecnologia e redefine estratégias de atuação. Um exemplo muito concreto. Eu sei que a palavra evidências pode criar aí alguns problemas, porque as evidências estão associadas à avaliação e a avaliação é uma bomba que ninguém quer agarrar, digamos. Ninguém gosta de bombas, naturalmente. Mas aqui eu chamo a atenção para esta particularidade das evidências. As bibliotecas escolares têm que mostrar, naturalmente, à comunidade educativa, ao conselho pedagógico e a todos os órgãos da escola que faz, que trabalha. E a melhor forma de o fazer é publicar essas evidências, assim, nós, ou melhor, imaginem uma situação concreta. Durante o primeiro período, os alunos requisitaram os computadores da biblioteca tantas vezes. Isso pode, por um lado, mostrar à comunidade educativa e aos órgãos que a dirigem que é transmitida a partir dessas evidências. E depois há uma coisa também muito importante. Aquilo que não se publica não existe. E as bibliotecas escolares têm naturalmente que publicar aquilo que fazem, mostrar. Porque muitas vezes podem pensar que os professores bibliotecários não fazem nada. Como se diz, muitas vezes, em algumas, não é verdade. Os professores bibliotecários têm um trabalho muito específico e, naturalmente, mas também precisam de mostrar que fazem esse trabalho. E a forma de mostrar que se faz esse trabalho é através da publicação dessas evidências. Naturalmente também mostrando no Conselho Pedagógico, naturalmente também publicando na Biblioteca Digital para que a comunidade educativa tenha acesso ao trabalho que é feito pela Biblioteca Escolar. E por isso aqui a palavra evidências seja entendida neste contexto, não no contexto da avaliação, que eu sei que não é muito amigável, digamos assim. Depois está também um projeto que se chama Escola a Ler, no âmbito da recuperação das aprendizagens. As escolas que aderiram a este projeto, a biblioteca, vai receber uma quantia, uma verba, para comprar livros, sobretudo no primeiro e no segundo ciclo, como sabem, no âmbito da recuperação das aprendizagens, foi, digamos, destinado que, no primeiro ciclo, lia-se 1 hora por dia. No segundo ciclo, 1 hora por semana. Ora, para ler é preciso que tenham livros. E, infelizmente, as bibliotecas escolares têm poucos livros. Porque, por um lado, as escolas não investem muito. Dizem que não têm dinheiro. E, portanto, nós assistimos muitas vezes a escolas, isto é verdade, e eu não estou a falar só aqui do caso da Trofa, que eu conheço melhor, mas estou a falar a nível nacional. Nós temos bibliotecas, espantem-se, bibliotecas de primeiro ciclo que não compram um livro há 4 ou 5 anos. Como é que é possível promover a leitura se, quando o aluno entra na biblioteca, vê sempre os mesmos livros? Não pode, não temos capacidade de promover a leitura sempre com os mesmos livros. Eles enjoam, entre aspas, de ver sempre os mesmos livros. Aqui o que motiva naturalmente para a leitura é livros mais apelativos, livros novos,
novidades que os levem naturalmente à leitura. E nós, infelizmente, não temos isso, desculpem. Por isso, no âmbito da requalificação, cada agrupamento vai receber uma verba, depende do número de alunos, para a aquisição de livros. Livros kits, ou seja, um conjunto de 14, 15 livros, para que 2 alunos, pelo menos, possam estar a ler o mesmo livro nessa hora que nós falamos para o primeiro ciclo e nessa hora que falamos para o segundo ciclo durante a semana. E, portanto, este projeto vai, de certa forma, ajudar um pouco. Já viram que, sei lá, no máximo, um agrupamento grande pode receber 2.400 euros. 2.400 euros, se pensarem em kits de livros, não vão comprar muitos livros. Mas, pelo menos, já é uma ajudinha, não é? E depois há outro problema também, que nós temos nas bibliotecas escolares, sobretudo naquelas que há mais tempo entraram na rede de bibliotecas escolares, é que muitos dos livros ainda não estão de acordo com o acordo ortográfico. Ou seja, os nossos alunos estão a aprender a ler, mas ainda, digamos, sem esse acordo ortográfico. Mas também é verdade que não podemos mudar tudo de uma vez, é preciso ir mudando lentamente. Depois tem aqui a apresentação do projeto, mas penso que também vou conseguir partilhar. Tem as prioridades das bibliotecas para 22-23, eu penso que também não dá para partilhar isto. Aí está, este dá. Okay. Não deu não, aqui mas não dá, aqui okay. não dá. Pronto, avancemos. Pronto, sendo assim, então vou falar-vos mais em particular e agora vou entrar nos blogs, que é a única forma de vos mostrar rapidamente como é que está organizada afinal a biblioteca digital de um agrupamento e do outro e de que forma é que nós podemos aceder a muitos desses documentos que aqui vos falei. Vou tentar agora entrar então a partir do Google. Deixa-me cá ver se eu consigo. Olha, bibliotecas, só um bocadinho. Já chamar a atenção que são 5 minutos. 5 minutos só? Isso é pouco. Eu sei, António. Só que já temos o próximo convidado à Ok, espera. tá bem. O tempo é tirano. Pois, eu sei. Também não é aqui. Ora, para organizarmos o nosso trabalho em termos concelhios, também temos um blog, digamos assim, que é onde todas as bibliotecas destes 2 agrupamentos podem naturalmente também participar. Aliás, podem ver aqui o boletim informativo das bibliotecas do agrupamento das escolas. Mas vamos lá para cada uma dessas bibliotecas. Por exemplo, se entrarmos aqui na biblioteca do agrupamento de escolas da Trofa, a tal biblioteca digital, nós podemos logo perceber, por exemplo, se entrarmos aqui nesta... Pronto, o blog é então, como eu vos disse há bocado, a porta de entrada nessa biblioteca digital, mas se eu clicar naquilo que eles chamaram biblioteca digital, eu posso aceder a uma outra página, lá está esta hiperligação para outras páginas, e todo este conjunto de páginas é que forma a chamada biblioteca digital. Nós podemos ter aqui acesso digamos, a recursos para o pré-escolar, para o primeiro ciclo, por exemplo, matemática, português, para o segundo ciclo, ciências, humanidades. Eu não vou abrir porque senão só temos 5 minutos e, portanto, tenho que avançar rapidamente, e para o secundário. Portanto, há aqui um conjunto de recursos, naturalmente, que os utilizadores desta biblioteca podem, digamos, aceder. Já agora, para vos falar então também e aqui é mais rápido, na biblioteca do Coronado e Castro, para vos falar então dos audiobooks e dos e-books e da sua organização. Por exemplo, se nós entrarmos aqui, estão aqui, ok, vamos aqui. Esta página, por exemplo, está organizada e-books para o pré-escolar, para o primeiro ciclo, para o segundo ciclo, para o terceiro ciclo e para o secundário. Depois tem também roteiros digitais. Se eu entrar, por exemplo, aqui no primeiro ciclo, eu vou ter aqui este conjunto de, digamos, de e-books, de livros digitais, que eu posso, não vou fazer isso porque demora mais tempo, mas se vocês clicarem, podem depois fazer o download ou podem ler o livro diretamente. Tem as duas possibilidades, não é? O mesmo acontece para os audiolivros. Também estão organizados aqui por anos de escolaridade e o processo é exatamente o mesmo. Podem visitá-los, podem fazer download também se quiserem, ou podem ler simplesmente este conjunto de livros digitais que estão por aqui. Neste caso, desculpem, audiolivros. Temos também as visitas virtuais que vos falei há bocadinho. Basta clicar aqui e naturalmente entram em museus, visitas virtuais a museus nacionais, internacionais e por aí adiante.
Deixem-me só partilhar ainda o que é que queria partilhar mais convosco. Era aqui, só tem que ser rapidamente, eu sei. Quando chegar o tempo, então, depois digam se alguém Já quer está. questão. Já está. Oh. Então é assim, agradeço muito a vossa atenção. Espero que, apesar de não ter feito aquilo que naturalmente eu tinha previsto, espero que isto tenha sido uma espécie de farol para que olhem para as bibliotecas escolares, de facto, como um verdadeiro recurso na escola. Se já olharam, os meus parabéns. Se ainda não olharam, pois ponham-se a caminho, que está na altura de fazer isso, está bem? Não sei se querem colocar alguma questão. Vamos agradecer. Ninguém quer colocar questão? Alguém quer colocar alguma questão ao nosso convidado? Estejam à vontade. Sim. Um minutinho, não temos mais, que já temos o próximo e último orador à espera, mas Esta coisa de eu não sabia.